Olá, meu nome é Silva Teixeira, sou aluno do curso de graduação em História pela Universidade Estadual do Ceará. Estamos aqui dando continuidade ao tema o povoamento das Américas, né? Iremos falar hoje sobre os povos Maia, Astecas e Incas. Os Maia são as mais antigas das grandes culturas pré-colombianas, com raízes que remontam possivelmente ao século XVI a.C., estendeu-se pelo sul da península de Yucatán, atual México, em parte da Guatemala e de Honduras. Seu auge se deu entre os séculos 3 e 4 depois de Cristo. Herdeiro dos Olmecas, um dos primeiros povos organizados da América, os Maia viviam em cidades e estados independentes, que controlavam territórios próprios e falavam línguas diferentes. No entanto, estavam confederadas na chamada Liga de Maipã, que conseguiu manter o equilíbrio entre as diferentes cidades-estados por aproximadamente 200 anos. Sua sociedade era encabeçada por sacerdotes e nobres guerreiros. Os camponeses constituíam a maior parte da sociedade em que vivia nas terras que cultivavam. Também existiam artesãos especializados e escravos, geralmente prisioneiros de guerra. A família era a unidade fundamental e a economia baseava-se na agricultura, sendo os principais itens cultivados, onde destacamos o milho, algodão e principalmente o cacau, que chegou a ser utilizado como moeda. Para esta civilização destaca-se o trabalho em jade, tecidos e cestos, onde o florescimento do artesanato possibilitou um comércio bem promissor com os povos vizinhos. Os Maia tinham conhecimentos bastante avançados de astronomia, de matemática e de arquitetura. E desenvolveu uma escrita que só começou a ser decifrada no final do século XIX. Eles realizaram um sistema de numeração decimal que empregava o zero e suas noções de astronomia, que permitiu-lhe criar o calendário de 365 dias, como são utilizados atualmente. Da religião politeísta, entre seus principais deuses destacavam-se o Chak, o deus da chuva, e o Centeol, o deus do milho, e Cuculcã, o deus do vento. O declínio da sociedade maia se deu quando os espanhóis chegaram à península de Yucatán no século XVI, onde os maias estavam imersos a um período de decadência que os levou à dissolução e cujas causas ainda permanecem bastante obscuras. Os astecas formavam um poderoso império no local que hoje é o México. Eles se organizavam em espécie de confederação de cidades, como Texuco, Tlacopan e Tenochtitlan, onde residia o imperador. De uma grande organização militar, os astecas construíram um império que abrangia aproximadamente 500 cidades e 15 milhões de habitantes. O imperador asteca tinha poderes limitados. Assim como os maia, os sacerdotes e os guerreiros eram o principal apoio do imperador, tornando-se a principal camada social, sendo ainda uma minoria em relação aos outros inferiores. As cidades astecas funcionavam como um grande centro de troca e mercadorias, e a moeda era somente a semente de cacau, cujo produto, o chocolate, era o mais valorizado e considerado a bebida dos deuses. A educação era muito importante para os estratos sociais superiores, que aprendiam religião, história e música, bem como a ler e a escrever, onde os astecas desenvolveram uma espécie de escrita pictográfica. Os astecas também eram politeístas e incorporavam vários deuses de povos, entre os quais cultivia o Quetzalcóatl, serpente de plumas, e o Huitzilopochtli, deus do sol e da guerra, a qual oferecia sacrifícios humanos. Apesar de suas prosperidades, os povos dominados pelos astecas ficaram descontentes, onde o principal suporte da economia do império eram os impostos vencidos e a prática que aliviava o sacrifício humano. Fez com que os astecas fossem odiados e temidos, povos que eles tinham em seu domínio. Com isso, Fernão Cortés conseguiu dominar o Império Asteca em apenas 3 anos.
Os Incas fundaram o império mais extenso da América pré-colombiana, com um impressionante e poderoso exército e um dos grandes sistemas de comunicação, controlando assim amplos territórios. Na área andina, mais precisamente na região de Cusco, Peru, e tendo como precursora, nasceu as culturas Nazca e Mochica. Nasceu o Império Inca, aonde seu fundador Manco Capac, o primeiro Inca considerado filho do Sol. O território compreendido pelo Império abrangia uma área de 3.500 quilômetros, no sentido norte-sul. Sua população tinha uma variação entre 3 a 16 milhões de pessoas. Tinha um império vasto, as cidades tinham uma interligação através de redes de estradas e o serviço de correios. A sociedade organizava-se em clãs, formados por centenas de pessoas unidas pelo laço familiar. Eles tinham um chefe supremo. Produzia alimentos, armamentos, confecções de tecidos, criavam gados para a extração de pele e vicunha para a lã, que era mais fina. Também eram politeístas, assim como as outras culturas, foram dominadas pelos espanhóis. Bons estudos e até a nossa próxima aula.